Agora, deixa eu te perguntar, eu lembro de ter, muitos anos atrás, ter tido muita discussão com a empresa para tentar defender, explicar, por que usar open source, tinha muito preconceito, muito preconceito. Você acha que as empresas já entenderam ou não? Não, eu acho que hoje tem muita empresa que usa e não sabe que usa. Começa daí a história. Porque é aquilo que eu te falei, tá tudo tão onipresente que é muito difícil de saber se está utilizando ou não. Então, assim, acho que para grandes softwares, a grande decisão é: eu quero ter isso dentro da minha casa, eu quero pagar isso como serviço. Mas você ainda escuta argumento contra ou não? Ou é só um desconhecimento e... Para mim é só desconhecimento. Aliás, eu tenho escutado até o contrário, né? Mas isso aqui eu não sei o que é lá, não. Prioridade agora a gente vai olhar o que tem open. Se não tiver nada, aí talvez a gente vai. E em relação a criar projeto dentro da empresa, uma coisa é usar, outra coisa é criar um projeto open source ela. Aí são duas coisas que estão acontecendo agora. A primeira delas é uma iniciativa chamada Inner Source Commons, que ela está sendo puxada por um pessoal que veio do PayPal. Que a ideia do Inner Source é você usar os processos de desenvolvimento open source para fomentar a colaboração interna. Isso está crescendo muito no mundo todo. Mas explica isso. Inner Source, imagina o seguinte, eu sou da área A da empresa, você é da área B. Tá? Eu vou te dar um caso real, a Nike. Tá. A Nike no mundo tem um número bizarro, assim, 165 portais, é um número gigantesco. Tá? Ela deve ter um portal para cada produto. Um portal para cada produto, etc e tal. O que aconteceu um belo dia na Nike? Num café, o cara que era o responsável pela infraestrutura de um projeto, estava com um baita de um problema lá, encontrou um amigo da outra área e começou a discutir com ele: como é que você resolveu isso do teu lado? Resolvi assim, resolvi assado, mas eu também tô com problema. Pô, vamos fazer um negócio para nós dois usar junto? Vamos. Começaram os dois conversando. A velha conversinha do café, né? A velha conversinha do café. Mais dois caras que estavam tomando café também escutaram: peraí, vocês estão resolvendo tal coisa? Puta, o B.O. é pra mim também. Pra mim também. Se juntaram lá em 4, 5 caras, passa um pouco, montaram uma lista para lá, pum, resumo da ópera. Criaram uma plataforma para publicação dentro da Nike. O código é aberto para todo mundo que está dentro da Nike. Qualquer um pode contribuir com tudo aquilo que eu te falei: documentação, feedback, etc e tal. É gerido como um projeto open source, só que ele é desenvolvido da porta para dentro. O código não está publicado, o código é de todo mundo. Então, existem diversos casos hoje. Deutsche Bank, por exemplo, faz open source, inner source há muito tempo. Grandes bancos trabalham nesse modelo. Mas é interessante você descrever dessa maneira, porque se a gente tivesse aqui nessa mesa com outro cara de open source, esse cara essa hora ia estar gritando aqui com a gente. Porque tem um preciosismo de muita gente da comunidade que já está falando: então isso não é open source nem ferrando. Existia muito isso lá no começo, da galera gnosista ou versus os osistas, né? Eu sou um osista, eu sempre falei gente que quando eu abri alguns dos meus livros, eu abri em Creative Commons. Teve gente dessa galera que chiou. Mas sempre tem, cara. Sempre tem. Assim, o jeito que eu consegui ter sanidade, porque grande parte desses caras eram meus amigos lá do começo da história, 20 anos atrás, né? A grande coisa, assim, eu brinco com as pessoas, eu falo: só não dá palco pra louco dançar. Não bate palma pra louco dançar. Então, assim, reclamou, chiou, pô, valeu, cara. Mas e dos que abrem para fora? Tem muita gente hoje que faz um projeto open source mesmo. Tem muita empresa fazendo, mas o problema é o seguinte: as empresas, principalmente no Brasil, têm grande dificuldade de entender o que é abrir um projeto. Então... Tá, mas que eu quero que você fale pra gente, quer dizer, para fazer uma pergunta específica. Se eu sou uma empresa e eu acho que cabe aqui abrir um projeto, o que eu deveria levar em consideração? Em primeiro lugar, por que você quer abrir? Tem que estar muito claro. Mas vamos pensar em alguns motivos. Porque eu quero colaboração do mundo inteiro. Beleza. Esse é um dos motivos mais óbvios. Sim. Me dá outros motivos. Porque eu quero fazer marketing, porque eu quero atrair talento. Porque eu quero me relacionar com a comunidade que amanhã eu posso estar querendo contratar um cara dessa comunidade. Exato, porque o cara já vai conhecer o meu código. Não, e porque o cara vai ver que eu sou uma empresa legal. Exato, porque eu quero mostrar para o mundo que eu sei fazer tecnologia foda. Olha aqui a genialidade dos meus desenvolvedores. Perfeito, branding. Então, cada princípio desse, cada ideia dessa, tem uma estratégia específica para você abrir o teu projeto. Mas me dá um exemplo aí, só para a gente ilustrar. Vou abrir um projeto para ser mundial, quero atrair gente do mundo inteiro. Aí o cara abre o projeto com a documentação em português. Aí o cara não tem um fórum.
Ah, por que não? Porque aqui a gente só usa o WhatsApp. Porra. Ah, vamos usar o Discord. Tá bom, então o teu time de desenvolvimento de 10 vai ter 5 que vai ficar o dia inteiro no Discord esperando o mundo. Então, pô, vou abrir um projeto para o mundo inteiro. Beleza, começa o projeto em inglês. Ah, mas eu tô no Brasil. Malandro, você não quer trazer gente de fora? Vai começar o projeto com a galera de fora. Segundo, você tem que ser aberto para receber crítica de gente que não tem a cultura nossa. Porque isso é um negócio muito louco que eu vi nos últimos anos de Open Source, trabalhando com 4 projetos que a gente lançou, né? O feedback de um projeto Open Source que um alemão dá, ele não vai ser o mesmo de um brasileiro. Tem um livro muito bom, que não é sobre isso, mas é também sobre isso, do cara da Netflix lá, A Regra Não Ter Regra. Você leu esse livro ou não? Ele fala sobre a Netflix, sobre a cultura da Netflix, mas ele no final do livro, ele fala sobre as diferenças culturais entre países. Então, é bem interessante essa parte de diferença cultural e tem a ver com isso, de não só receber feedback, mas dar feedback. Primeira vez que eu recebi um e-mail de um alemão. Mas posso falar, você está indo para a Alemanha, não precisa ir para a Alemanha, cara. São Paulo e Rio Já são planetas diferentes. Não, mas assim, da Alemanha foi a primeira vez que eu tomei um choque, porque eu escrevi um puta de um arrazoado pro cara. Ele me respondeu com 3 palavras. Eu falei, cara, o que foi isso? Depois eu fui entender. Então, teve caso de projeto Open Source aqui, de gente entrar no repositório, submeter falando, eu não sei porque algum idiota resolveu implementar esse negócio desse jeito. Aí o pessoal, não vamos nem responder. Eu falei, vocês olharam o que o cara mostrou? Faz sentido. Então tem muito essa história da questão cultural, né? Por que trabalho? Por que eu vou perder o meu tempo trabalhando com um projeto Open Source? Cara, você quer aprender a cultura do mundo inteiro? Você quer ter contato com pessoas de outros lugares, etc. Então isso é legal, né? Porque a gente tá falando de empresa aqui, mas você tá indo nós estamos também falando do funcionário, né, cara? Que é uma experiência boa. Exato. Olha, eu tenho um amigo no mundo inteiro hoje por conta de Open Source. Eu tive a oportunidade de viajar para um monte de país por causa de projeto Open Source. E é sensacional, porque você abre teu panorama, tanto da questão de cultura, de idioma, etc. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Já tinha saído da faculdade quando resolvi fazer espanhol. E fui fazer por bagunça. Cara, quando eu descobri a riqueza que a gente tem no nosso continente, para ficar só na América do Sul, de cultura, de música, de cinema, de série, antes de começar aqui, tava te falando de série da Argentina, do Netflix, cara, é maluquice a gente olhar e falar, cara, assim, eu juro por Deus que eu me senti como se eu fosse um cara de costas pro resto do continente, olhando pra Europa e pros Estados Unidos e cego pro resto. Então assim, pô, vai ver a cena de heavy metal que tinha na Argentina nos anos 80, 90. Vai ver a cena de pop rock, que era o Latin Pop, que pegou o continente inteiro nos anos 80. Enquanto a gente aqui tava batendo palma pra Paralamas e etc. Não que tenha sido ruim que tá aqui, mas vai ver a riqueza do que tinha do outro lado, né? Então, mesma história de cultura tal. Então, o gostoso de trabalhar com comunidade open source é ter essas oportunidades de interação e entender, né? E é legal, né? Como eu trabalho com Dev Relations, o que eu tenho que falar para convencer um desenvolvedor na Europa e nos Estados Unidos é uma coisa, e o que eu tenho que falar para um desenvolvedor aqui é completamente diferente. Então, uma coisa que acontece muito, as empresas começam a trabalhar na América do Sul com Dev Relations de fora. Cara, nada funciona direito. Nada funciona direito. Eu conversei com 6 empresas ano passado para dar um pouco de mentoria disso. E foi muito engraçado que teve muitas empresas que, passado meses, vinham e falavam, porra, João Mar, tudo que você falou que ia dar errado, deu. Porque não conhece a cultura, não conhece, assim, aqui a gente, pessoa confia em pessoa. Você vai confiar em empresa depois, né? Mas voltando à questão do profissional, trabalhar com open source, muitas vezes fala assim, nossa, estão querendo aqui um recém-formado com 4 anos de experiência em programação. Malandro, entrou na faculdade, começa a contribuir com um projeto open source, bota o GitHub, teve uma treta no Twitter essa semana, se era certo a empresa ir olhar no GitHub do candidato ou não, né? Enfim, muita discussão, muita opinião diferente lá, mas é o que acontece, você tem que ter um filtro de alguma forma. Então, começa a contribuir com o projeto Open Source, né? O Bruno Souza fala um negócio legal, né? Não tem nada mais legal do que numa entrevista você falar, você já fez software, você é estudante, mas você já fala, já fiz, eu uso OBS, uso. Pô, cara, tal feature do OBS fui eu que contribuí, dá uma olhada no GitHub lá. Ou, pô, ajudei a traduzir a documentação do OBS.
Né? Documentação, aliás, é um negócio que no Brasil está crescendo pra caramba, cara de technical writer, não sei se você já acompanhou isso que está acontecendo, mas são profissionais que vêm de jornalismo, de várias áreas, e estão trabalhando com documentação, e documentação como se fosse código também. Então, tem bastante evolução hoje no desenvolvimento de tecnologia aqui, e muito disso é por conta dessa miscigenação, da galera começar a ir para fora, trabalhar com projeto open source, pegar ideia nova, né? Pô, cara, eu tava na faculdade, eu tava lembrando hoje cedo, né? Eu fui num evento da Microsoft na FEI, quando tinham lançado o Windows 95. Eu cuidava da área de gestão de TI, de redes de uma empresa com as 30 pessoas. E eu descobri na documentação que o registro do Windows era o jeito mais fácil de eu espalhar uma configuração sem eu ter que sentar máquina por máquina. Cheguei na faculdade, fui ver o evento da Microsoft, lá de fora tinha Microsoft Books, um livro do registro do Windows 95. Na época, eu estudante era uma bala. Falei, não, eu quero. Eu encomendei com eles. Levou 6 meses para chegar no Brasil. Não tinha internet. Eu tive que ficar sentado 6 meses para conseguir aprender um negócio que eu precisava naquele dia. Ué. Hoje, você sai de uma palestra, você acessa o site, você baixa a documentação, você pega o código-fonte. É muito mais fácil. E você ainda tem um youtuber que vai explicar isso para você de outra maneira.